Só o Rock Salva. No programa de hoje, como a arte pode ser uma expressão de emoção, liberdade e rebeldia. O cantor e ator André Frateschi conta sua relação com música, com atuação e como tudo isso interfere na sua visão de mundo. Aumenta o som, André Frateschi, no Diversão e Arte. A gente está começando Diversão e Arte e o nosso convidado é ator, é músico, é um artista completo, é o André Frateschi. André, fala, Bruno. Prazerzaço recebê-lo aqui. André, eu brinquei aqui no início, brinquei não, né? Falei aqui que você é ator, é músico e os seus pais também são artistas. A sua mãe, atriz, a Denise Del Vecchio, seu pai, o Celso Frateschi. Como é que se deu essa influência? Como é que foi na sua infância? Eles apresentavam muitas coisas para você, livros, discos, te levavam em muitas apresentações. Me conta um pouco sobre isso. Bom, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui falando aqui na TV Alesp. Realmente eu não tive escapatória, né? eu comecei, a minha estreia no palco foi aos 3 anos de idade, porque na época meus pais artistas, a gente nunca foi rico nem nada, a gente ia, então eu ia assim, não tinha babá. Eu sempre ia pra coxia, ia pro camarim e ficava lá, dormia no camarim. E aí, um belo dia, eu tava dormindo no camarim, a peça acontecendo, eu acordei e ouvi uma música que eu adorava, a música da peça. Eram os imigrantes que eles faziam. E eu entrei cantando por trás, o elenco tava todo no proscênio, assim, e eu entrei por trás, então o elenco não me viu, mas a plateia me viu antes dos meus pais. E aí eu comecei cantando ali, e aí todo mundo ficou encantado, acho que eu já me ganhei, já me ganharam ali naquele dia. E a vida inteira foi um pouco isso, né? Vivendo cercado de artistas, né? E quando você tem o privilégio de viver com esse tipo de gente, que são os artistas, você percebe um outro lado da vida que é muito fascinante. Muito difícil para mim escolher qualquer outro tipo de profissão depois de estar em contato com essa gente libertária, com essa gente criativa, com essa gente que se permite viver outras vidas dentro da própria vida. Isso sempre me fascinou, sempre me fascinou. E acabei convivendo com autores, com diretores, com processos de ensaio dentro de casa. Então isso foi virando para mim uma coisa muito, muito aconchegante. E aí para mim foi muito natural começar a minha vida profissional com as artes cênicas e com a música. Você comentou da coxia, da sua casa, né? Ser um ambiente muito frequentado, além dos seus pais, por outros artistas e tal. E aonde entra o rock nisso? Assim, os seus pais sempre ouviram? Cara, não. É engraçado porque isso é uma coisa que era minha mesmo. Teve um ano na minha vida que foi um ano da epifania geral, que tudo se delineou, que foi 1985. Em 85 começa em janeiro o primeiro Rock in Rio. E aí minha mãe fazendo Feliz Ano Velho, uma peça baseada no livro do Marcelo Paiva, que foi um acontecimento assim no Brasil. Era um fenômeno pop a peça, assim, realmente uma época que o teatro tinha essa força. E eles estavam no Rio de Janeiro e eles foram, o elenco foi assistir o Rock in Rio e minha mãe me levou para ver o Rock in Rio. Eu tinha 11 anos. Bom, aquilo foi uma experiência que para mim foi muito marcante, já me deu uma coisa que eu nunca tinha visto e me abriu, acho que o fim da infância ali, né? Quando você já começa a vislumbrar outras coisas, aquilo foi para mim uma coisa muito forte. Na sequência, em junho, eu vou para Brasília também, acompanhando minha mãe fazendo Feliz Ano Velho, e conheço pessoalmente os Legiões Urbanas. Vou assistir um show sozinho, o Dado passa para me pegar com o seu Passat na porta do hotel. Mas a sua mãe era fã de Legião? A Legião ainda não existia fora de Brasília. Em 1985 eles tinham acabado de lançar o primeiro disco.
era uma coisa que rolava em Brasília, mas no resto do Brasil ainda não tinha chegado. Não era uma coisa que não existia mesmo ainda. As músicas, a Será ainda não estava tocando. Mas eles eram amigos. O Marcelo Paiva era amigo do Renato Russo e por consequência, alguns atores da peça também. E aí, um desses atores falou, se você quiser ver um show, tem uns amigos meus que vão fazer um show aqui. Você quer? Eu falei, quero. Então fica na porta do hotel que eles vão passar para te pegar. E aí encostou um Passat, era o Passat do Dado, com o Dado dirigindo, o Renato no banco do passageiro, Bonfá, eu e Negrete no banco de trás. Que demais. E assim eu fui pro primeiro show da Legião. Assisti aquilo e fiquei completamente chapado com o Renato no palco e com o som da Legião. Voltei para São Paulo com o disco embaixo do braço, meus amigos todos ouviam Menudo. Era na época do Menudo, só se eu falava em Menudo, e eu cheguei com o disco da Legião Urbana debaixo do braço. Durante um tempo virei um pouco mascote deles, assim. Uhum. Quando eles vinham tocar aqui em São Paulo, em casas punk como Madame Satã, como Radar Tantan, eu enchi o saco da minha mãe para me levar e ela ia. Lá numa quarta-feira, meia-noite, tava eu assistindo Legião Urbana numa casa punk. Bom, anos 80, que saudade, cara. Porque é isso, tinha essa liberdade. E aí aí essa foi a outra coisa. Essa grande coisa dos anos 80 que me marcou, de 85. Mas quando a Legião explode, seus amigos deixaram de ouvir Menudo e estavam ouvindo as mesmas coisas que você? Pois eu falei, eu avisei pra você. É um pouco isso, né? E aí a terceira coisa muito importante, que foi o Live Aid, que foi um show, para quem não sabe, um show interplanetário, que teve em 2 lugares, 2 sedes, um em Londres e uma nos Estados Unidos, onde tocaram todos os grandes nomes do rock de todos os tempos em prol de levantar fundos para a África. E aí o que aconteceu? Aquilo ali foi um negócio que também me pegou de um jeito. E a partir daquele momento eu sabia o que eu ia fazer. O rock estava muito presente na minha vida. Ainda tem o Bowie também, que é uma outra história também nessa minha paixão. Não, mas eu quero saber, nessa época, depois de Legião, aí você foi apresentado ao Bowie, você conheceu meio que ouvindo na rádio, como é que foi isso? O Bowie eu ganhei, uma pessoa trouxe para mim de fora o vinil do Aladdin Sane. Que, para quem não lembra, é aquele disco que tem o raio, é bem clássico, aquela maquiagem do raio do Bowie. E eu olhei aquele disco antes de ouvir e falei, conheço o Homem-Aranha, conheço o Super-Homem, mas esse aqui eu não conheço, o Super-Raio, quem é esse cara aqui? Aí botei o disco para tocar e fiquei completamente alucinado com aquele disco. Então já começou também minha paixão por Bowie aí. E aí, a partir daí foi muito difícil me deslocar desse universo do rock aí, Bowie, Legião, e depois Frank Zappa, e enfim, um monte de gente que até hoje, quando eu digo que só o rock salva, é porque realmente tem a ver com a minha história. Isso realmente o rock me salvou nesse sentido. Você lembra o primeiro disco que você comprou? Você citou o disco que você ganhou dos caras da Legião e tal. Você me contou agora desse disco do Bowie, mas o primeiro disco da sua coleção, qual que foi? Cara, é engraçada essa história, porque eu por conta da minha mãe tá sempre viajando com o teatro, eu às vezes passava um período com a minha avó. E uma vez a gente estava numa rede de supermercado dessas grandes, vendia vinil no supermercado. E aí ela falou, fica aí enquanto eu faço compras. E eu já gostava, tinha 7 anos de idade, cara. Fuçando os discos, e aí achei o Bill Haley and the Comets. E aí, eu não sabia o que era Bill Haley, eu gostei que tinha um cometa. Falei, isso é uma coisa meio Buck Rogers, meio Star Wars, deve ser isso. E aí levei pra casa esse primeiro disco que eu tenho até hoje. E era rockabilly, né? O Bill Haley é o primeiro cara que fez o branquelo do rock, assim. Hoje em dia já nem gosto muito, mas enfim, na época foi um puta de um achado pra mim, assim. Entendi. De lá pra cá, agora fazendo um salto pra hoje, assim, o rock nos anos 80 era muito popular. Sim. Hoje, quando a gente pensa em Brasil, não é o gênero que está no mainstream, mas você, nesse momento, já que, como você falou, o rock te salvou, o rock continua te salvando a ponto de você, por exemplo, continua aí vivo, forte, produzindo, inclusive com a sua banda, Undo. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre o momento do rock hoje e como é que você se vê inserido nele hoje. É legal essa pergunta, Bruno, porque eu acho assim, o rock se apresenta quando ele é necessário. E eu acho que o mundo está precisando da energia contestadora do rock, de novo.
A gente tem no mundo um surgimento de um monte de banda muito interessante, que há muito tempo não tinha isso, um movimento que você percebe em vários países, de bandas incríveis que estão surgindo, bandas de punk rock, de pós-punk e de outros estilos também. E aqui no Brasil também tem bastante coisa aparecendo, porque eu acho que o rock está sendo necessário de novo. Acho que a gente precisa, enquanto humanidade, enquanto momento da humanidade, para lutar contra essa onda fascista que está assolando o mundo, o rock está se mostrando necessário de novo. Eu acho que tem uma coisa cíclica, né, que a gente vive no mundo, em vários lugares, e acho que isso também. Acho que a gente teve uma queda do rock, uma coisa muito hedonista, né, dos movimentos do funk e tal, de falar muito do próprio sertanejo, de falar só de vodka e siroque, e aí de repente eu acho que a gente tá precisando mudar um pouco de assunto de novo. E eu acho que o rock está ressurgindo nesse momento por conta disso. Obviamente que a realidade do mundo é muito diferente do que era nos anos 80. E a realidade da indústria da música também. Mas essa sensação de ter uma coisa que está realmente surgindo com força de novo, não é uma sensação só minha, eu acho. A gente tem percebido isso. E pensando nisso, foi que eu resolvi montar uma banda, né? Eu até pensei em fazer uma coisa, um trabalho autoral, como é que todo mundo lança agora, mais individual, né? O meu nome, André Frateschi e tal, não sei o quê. Mas eu acho que também nessa esteira do que eu estava falando tem a necessidade do resgate do coletivo de novo. E a banda é um exercício coletivo, né? De você dividir decisões, de você ser democrático para ouvir o outro. E eu acho que a gente está precisando muito disso também nesse momento. Então acho que a ideia de fazer uma banda que se chama Undo, porque é o mundo que já perdeu o M e ao mesmo tempo é Andu, no sentido do desfazer, né? Que a gente chegou num momento da humanidade que a gente precisa voltar atrás, a gente precisa rever, precisa desfazer coisas para poder voltar a ser humano de novo. E a gente tem percebido uma baita de uma ressonância nas pessoas, sabe? Aprender a Perder, que é esse single, o quarto single que a gente está lançando, com um disco, esse single em parceria com o Leone. Grande compositor dos anos 80. Uau, né? O Leone é um craque, é um mestre, é uma referência, é impressionante. E é um cara muito generoso. A gente se encontrou num projeto que eu tenho chamado Hospitais, que é um projeto que a gente faz shows, a gente junta uma galera de músicos e a gente se apresenta em hospitais, em asilos, Pô, que demais. É bem legal esse projeto, cara. Um projeto liderado pela Ana Butler, que era a diretora da MTV. Da MTV. E que junta essa galera e a gente se apresenta de graça nesses lugares, assim, né? O último que a gente fez foi no Hospital do Câncer, foi assim, de chorar, de emocionante e tal. E aí a gente se encontrou nesse projeto e eu falei, Gione, a gente tá aqui, queria te mostrar umas coisas. E aí a gente começou a trocar e saiu essa nossa primeira parceria. Já tem outras a caminho aí, mas essa música que fala de aprender a perder, que acho que talvez a grande sabedoria da vida, né? Quando a gente aprende a perder, a gente vence na vida. Essa que é a parada, porque a gente vive também num tempo onde tudo é vencer, né? Tudo é passar por cima, é vencer os obstáculos, é estar sempre em primeiro e sem olhar para o lado, né? E a vida é muito perder. Grande parte da vida é perder. É perder amores, é perder parentes, é perder objetos, é perder oportunidades. E a gente finge que não perde na vida, né? Hoje em dia essa coisa dessa filosofia coach de estar sempre em primeiro, de não perder nada, de estar sempre passando por cima de qualquer coisa. E a música fala sobre aprender a perder, sobre perder cabelo, sobre perder oportunidades, sobre perder companheiros. Nesse gancho, teve alguma derrota na sua vida que mais te ensinou? Olha, eu acho que a gente é até difícil de falar. Quando você perde uma pessoa que não está no curso natural da coisa, né? Isso te ensina muito abruptamente a perder, né? Eu perdi
dois primos muito jovens em acidentes em um intervalo de 1 ano e meio entre o outro, nem foi no mesmo. E aí você entende que a vida ela não está sob o seu domínio, né? Então você tem que aprender que ela pode te tirar coisas a qualquer momento, inesperadamente. E somado a isso, sempre tem um corno, por exemplo, né, que você toma na vida, e aquele chifre te ensina que, meu filho, você vai perder, você vai tomar um corno, alguém vai tomar a tua mulher, alguém entendeu? Vai acontecer isso na tua vida e você precisa aprender a perder, porque senão a vida fica insuportável e você vai virar um psicótico. Tem uma frase aqui que eu até anotei para não errar. Diga. Você disse em 2017 a seguinte frase: somos definidos por diversas músicas dependendo do período da vida e o estado de ânimo. Hoje, depois de alguns anos dessa frase, qual que é a música que reflete o seu estado de espírito, o seu ânimo? Eu tô punk rock, né, bicho? É punk rock. Então, no punk, não sei exatamente a música, mas acho que é o momento punk rock. A gente tem que ir pra cima. É um pouco isso, né? A gente tá vivendo um momento aqui no Brasil e no mundo, né, de que tá ficando cada vez mais claro, né? Então, se a gente não fizer o que a gente precisa fazer, o mundo vai acabar. Então a gente precisa tomar atitudes de verdade. Eu acho que o punk rock é a melhor linguagem para traduzir isso, né? Então, músicas que estimulem isso, né? Eu acho que quando eu disse que o rock estava no seu momento, eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Da gente... não dá mais para ficar sentadinho esperando, não. Temos que atirar a primeira pedra aí. André, agora falando um pouco sobre o André ator. Você fez televisão, cinema, teatro, musical, inclusive, sim, né? Sim. Como é que se deu esse processo, assim? Como é que você se vê como ator e como que a música influencia você enquanto ator? Legal. Você sabe que eu tive muito receio de ser ator, né? Por conta da comparação com seus de pais, casa, né? Porque eu sou muito fã do trabalho deles como artista. Acho eles incríveis, assim, em tudo que fizeram sempre. Então, sempre tive um pouco de receio. Mas as artes cênicas me abraçaram, até mais rapidamente do que a música. Eu tive uma banda muito cedo e que não aconteceu nada com a banda. E a gente trabalhava pra caramba no negócio, mas a coisa não rolava. E aí, eu comecei a fazer televisão e a coisa começou a acontecer, convites para o teatro, convites para a televisão. Então eu abri um pouco a guarda com relação a isso. Eu acho que tem elas são muito complementares, né? As artes, essas duas artes. A atuação tem muito de ritmo, tem muito de melodia, que eu pego emprestado da música. E a música precisa muito da disciplina e da profundidade que um estudo, por exemplo, quando eu vou fazer... Vou te dar um exemplo de como eu me preparei para fazer as coisas da Legião, né? Aquilo ali, eu me aproximei como um ator se aproxima de um texto. Eu peguei aquelas poesias do Renato e me debrucei nelas como faço quando vou fazer um Shakespeare. É uma coisa assim, você vai, disseca aquelas letras, separa, experimenta, lê de um jeito, lê de outro, você acaba se aprofundando muito numa coisa. Claro que eu tive a sorte de ter uma matéria-prima absolutamente eterna, né? O Renato, ele é um cara que é tão importante quanto um Nelson Rodrigues, um Jorge Amado, enfim, qualquer grande autor brasileiro. E aí é isso, eu acabo misturando um pouco as duas coisas. Quando vou fazer um personagem, eu faço sempre uma trilha sonora pro personagem. Eu fiz uma série chamada Desalma, que era uma série meio sobrenatural e tal. E eu fazia um cara que ficou sequestrado durante 20 anos num calabouço. E aí, bom, fui atrás dos Tom Waits, fui atrás dos death metal, tudo aquilo ali para fazer um pouco a atmosfera do personagem. Isso sempre me ajuda muito. Então, eu acho que quando eu descobri que as duas coisas são muito complementares, eu entendi que eu não precisava escolher uma ou outra, e sim sempre juntar as duas coisas. Uso muito da linguagem teatral no palco também, né? E acho que isso acaba sendo um diferencial para mim também.
Você falou das referências que você tem em casa e que você até ficava um pouco receoso, né, dessa comparação. E aí, fazendo um paralelo quando a gente pensa, por exemplo, nas influências que a Legião e o Bowie tiveram na sua vida como músico e nas artes cênicas, assim, na sua função como ator, além dos seus pais, teve alguns dos seus heróis, assim, que você se inspirava? Sempre tem, né? Eu sou muito fã do Champagne como ator. Eu acho ele uma coisa... É um cara que para mim é sempre referência, assim. E aí os clássicos, né? O Marlon Brando, que é uma coisa... aquele naturalismo, que é uma coisa impressionante. E aqui no Brasil, eu acho que o Wagner é uma coisa assustadora. O Wagner Moura é realmente um baita exemplo. Eu gosto muito do Fabinho Assunção. Acho que a gente tem grandes atores, né? Hoje em dia a gente... eu não tenho acompanhado muito porque teve uma mudança muito grande na política, né? Acho que teve uma certa uberização, né, dos mercados, né? Não só como teve em todos os lugares, teve também na televisão, teve também na música, né? Então tá muito esquisito. Por isso que eu digo que a gente tem que ficar muito atento, porque realmente o poder do dinheiro tá corrompendo cada vez mais as coisas, né? Na televisão também aconteceu isso, quer dizer, grandes atores foram deixados de lado para contratar gente com menos preparo mesmo. Então eu tenho menos prazer de ver coisas que eu via. A televisão sempre fez obras muito marcantes e agora isso ficou uma coisa mais pro streaming, né? A TV aberta tá meio enfim. Você sentiu uma queda de qualidade. É isso. Tá. É isso que eu tenho notado. Como é que foi esse convite para você assumir os vocais aí da Legião nessas turnês comemorativas do primeiro álbum, depois do segundo, do terceiro, agora o Quatro Estações, o quinto álbum? Como é que foi? Assim, te assustou quando rolou esse convite? Bom, a gente, como eu te disse, eu tive esse contato com eles quando eu era criança, né? Mas depois a gente se perdeu, não se falou mais, até que uma vez tinha um espetáculo, um show promovido pela Monique Gardenberg, dirigido pela Monique Gardenberg, que era uma homenagem aos Beatles, que ela montou uma super banda, que era o baixista era o Liminha, e fazia a direção musical, o Baroni na bateria, o Leone, Tony Platão, era uma galera muito incrível e um dos guitarristas era o Dado. Quase a banda dos sonhos aí. Pois era uma coisa inacreditável. E um dos guitarristas era o Dado, era o Leone e o Dado. E tinha alguns cantores convidados, que era o Paulo Miklos, o Tony fazia a maioria das músicas, aí tinha o Paulo Miklos, a Marjorie Oristiano e a Sandra de Sá. E eu. Éramos nós os cantores desse show. E aí no ensaio eu fui encontrar pela primeira vez essas pessoas e aí cantei, acho que foi a primeira música que eu ensaiei foi Oh Darling. E aí, porra, foi legal pra caramba, deu tudo super certo e tal. E na saída do ensaio, eu cheguei pro Dado e falei, Dado, você não lembra de mim, né? Aí, eu sou o Andrezinho, do Feliz Ano Velho, não sei o quê. Porra, Andrezinho, que maravilha e tal. Nós ficamos 1 ano e meio em cartaz com esse show, viajando pelo Brasil, e aí não nos falamos mais. Um belo dia toca o telefone e é ele fala, olha, vai ter a gente conseguiu os direitos para fazer uma turnê de comemoração dos 30 anos do primeiro disco. E eu falei, uau, que maravilha, eu vou estar lá, quero muito ver, não sei o que. Eu falei, não, filho, eu tô te chamando porque eu quero que você seja vocalista desse negócio. Você vai estar lá mesmo. Pois é. Aí eu falei, claro, fingi normalidade, falei, claro, pô, que demais, porra, conta comigo, valeu, não sei o que, pronto, desliguei o telefone, caí sentado no chão, a perna amoleceu, e falei, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu jegue? E aí foi isso, aí começou essa história, a gente começou a fazer os ensaios, a ideia inicial eram 20 shows só. Era para ser 20 shows e o negócio ia acabar. E nós estamos há 10 anos juntos já, né? Foi um encontro muito feliz, assim. E tem essa coisa bonita desse reencontro, dessa volta que a vida fez, essa elipse de eu criança aprendendo a gostar de rock e depois ser o porta-voz dessas canções hoje em dia, que tem uma ressonância ainda inacreditável, uma necessidade, essas músicas precisam ser cantadas. As pessoas querem ouvir e elas saem transformadas do show. É uma experiência que
Eu já tinha desistido, eu sonhava quando eu era criança, achei que nunca ia acontecer, e hoje em dia já não sei mais viver sem. André, uma das coisas que chama a minha atenção quando eu assisto você, seja cantando Legião ou Boa, é que você consegue manter a sua identidade mesmo cantando músicas que já são super conhecidas na voz de outras pessoas. Qual que é o segredo para isso? Como é que você faz isso? Primeiro, eu acho que tem uma intimidade com as obras, né? Tem uma coisa de estudar muito as obras, né? De ter uma... Segundo, de entender que esses intérpretes são insubstituíveis. Tanto Renato quanto Bowie, quanto qualquer um que eu faço, na verdade. Mas, essencialmente, esses dois são intérpretes insubstituíveis. Terceiro, de entender que uma cópia nunca é tão bom quanto o original. Então, não adianta eu querer imitar trejeitos, estilo de cantar, porque eu nunca vou chegar perto daquilo. Nem para mim e nem para quem está assistindo. Mas você tem um trabalho de modular a voz, alguma coisa nesse sentido, assim? Cara, não, na verdade, a minha aproximação é sempre pela obra, nunca é pelo estilo de música, o estilo de canto, por exemplo. O Renato canta muito diferente de mim, ele tem uma região diferente de mim, né? Mas eu acho que eu consigo pegar as músicas por um outro lado. Eu quando vejo, por exemplo, bandas cover da Legião, onde o cara tem a mesma barba, o mesmo óculos, a mesma roupa e tenta emitir do mesmo jeito que o Renato, aquilo me dá uma preguiça, porque parece que eu estou no museu de cera da Madame Tussauds. E aquilo diminui a obra, porque a obra é maior do que o Renato, ainda, apesar do Renato ser gigante. E o Bowie é a mesma coisa. Então é um pouco através... Minha aproximação é sempre artística. Eu acho que talvez isso faça com que a coisa sempre soe fresca e não uma coisa que você está tentando relevantar uma coisa, reviver uma coisa que morreu, porque não morreu. É como pegar o Shakespeare. Só vale sendo feito pelos atores do Shakespeare? Não, porque a obra está lá e ela é eterna. E a mesma coisa se aplica, acho que esses dois grandes artistas aí, que são o Bowie e o Renato Russo. Fazendo agora um paralelo, fazendo uma ponte, já que está falando de cantar músicas de grandes compositores, de grandes artistas, a sua participação no Popstar. Você, a cada semana ali, cantava músicas do Queen, dos Beatles. Como é que foi essa experiência? Como é que você se sentiu ali vencendo aquela competição? Me conta um pouco. Foi uma experiência inacreditável aquilo, porque primeiro eu achei que ia ser uma roubada, vou ser sincero. A gente estava no intervalo, tinha acabado a primeira turnê da Legião e eu achei que fosse ser uma roubada. Porque reality show, a pessoa vai te chamar para um reality show, você fala, reality show a gente já vem aquela coisa de ficar trancado numa casa, ir no banheiro na frente de todo mundo, aquelas coisas. Eu falei, não, gente, isso aí não quero não. Aí me explicaram que era um programa onde atores cantariam músicas que gostassem. Eu falei, eu posso escolher meu repertório? Pode. Então vamos nessa, que vai ser divertido. E aí quando juntou lá, tinha um elenco que era espetacular. Eu me divertia, eu não via a hora de ir pra lá. Tinha Lucinho Mauro, que é a melhor pessoa que existe no mundo, Edu Sterblit, que é a pessoa mais divertida que existe no mundo, Rafael Cortez, Cláudio Lins, Fabiana Carla. Era uma turma absolutamente espetacular, entendeu? E com a vantagem de que ali não era a primeira opção de todo mundo, né? Então não tinha aquela tensão da pessoa querer puxar o seu tapete para vencer. O clima de competição não era acirrado ali? Tinha, mas não era uma coisa assim que tava todo mundo querendo que você se ferrasse. Tava todo mundo torcendo um pelo outro ali, entendeu? A gente via isso nos bastidores, assim, quando tinha alguém no palco, o resto da galera torcendo pelo outro, né? É isso. E eu sou ariano, né, velho? Então eu tenho uma coisa desse desafio. Quando tu quer me arrumar uma encrenca, eu adoro uma encrenca, bicho. E aí tinha uma coisa que é quase olímpico ali, né? Porque você não pode errar. Tem uma prova, quando o negócio começa, você tem que performar ali durante aquele momento. E eu gosto dessas coisas, eu gosto de encrenca. Então foi um prazer muito grande estar lá. E foi ficando. E eu entrei achando que não tinha a menor chance de ganhar, porque estava competindo com pessoas que tinham. Mariana Rios tinha 6,5 milhões de seguidores, eu tinha 10 mil seguidores, né? E tinha voto popular. Eu falei, bom, nunca que eu vou ganhar, porque a pessoa tem uma rede ali. Só que a coisa foi caminhando e como eu fui muito verdadeiro com aquilo que eu acredito, acho que as pessoas também acabaram percebendo isso do outro lado da tela. E aí a coisa foi caminhando até que no final das contas deu certo. Foi um
uma experiência muito, muito interessante mesmo. Eu adorei fazer. E você, pelo que eu lembro, a cada domingo era sempre rock, né? Enquanto um ou outro artista mesclava, você se manteve fiel ali, firme, né? Sempre, cara. Eu sempre escolhia rock. Variava se era rock nacional, rock internacional, mas era sempre rock. Eu sempre achei que tinha que defender essa bandeira. Não, defendeu Como muito. acho até hoje. Defendeu muito bem. E entre as músicas que você apresentou lá, teve alguma ou algumas que, sei lá, que você tem um carinho maior quando você para assistir? Por exemplo, eu lembro de Under Pressure, você cantando, e Hey Jude, assim, que me marcaram muito, duas, né? eu também talvez escolhesse essas duas, assim, Essas duas foram canções que foram no último programa, foram da final, e me lembro de estar na plateia, minha mãe, minha mulher, minhas filhas e minha tia, e pessoas que acompanharam a minha luta desde que sempre, né? Minha mãe foi me ver lá desde o primeiro showzinho que eu fiz ali, então acho que ali teve uma comoção mesmo, acho que Hey Jude, Beatles, né? Tem uma coisa que só quem gosta sabe a importância dessa música e desses caras, né? O sonho, né, que eles representaram, assim, os anos 60, os anos 70, foi uma coisa de renascimento da humanidade, eu acho que a gente viveu e não percebe porque está vivendo esse momento histórico, mas a gente viveu uma coisa de um renascimento, acho ali, né, no pós-guerra. E acho que agora a gente está, de alguma maneira, buscando ver para onde vai, mas simbolicamente, poeticamente, acho que como caminho da humanidade, aquele período foi muito bonito e talvez por isso esses caras me fascinem tanto, né? O Bowie, os Beatles e esses meus heróis. André, a gente está chegando no final, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos atuais, além da banda, do mundo. Você continua fazendo covers de Bowie. Eu lembro que uma época você também estava se apresentando com a sua esposa, Miranda. Sim. Me fala um pouco do que você anda fazendo aí. Eu tenho feito bastante o show de rock nacional pelo Brasil. A gente está numa pausa com a Legião agora, com o Dado Bonfá. Então tenho feito isso. Eu tenho feito alguns shows com o Dado. Nós fizemos agora um show lá no Allianz Parque, abrindo para os fabulosos Paralamas do Sucesso, e foi uma coisa incrível, a gente tem feito isso. E estou agora realmente empenhado na coisa da banda nova, de fazer essa luta do começo, né? Eu estou recomeçando. Me propus a largar as armas e começar tudo de novo, propondo uma banda nova, com grandes companheiros, com uma música que eu acredito, e a gente está aí lutando para fazer shows e se colocar nesse país maluco que a gente vive. Acho que a gente tem que lutar pela coletividade, a gente que tem que lutar pela participação, a gente tem que entender que política é importante. Acho que isso a gente tem que saber sempre, não dá pra gente vilanizar a política, porque se a gente não se interessar, tem gente que se interessa para pegar para si e ficar mantendo sempre os mesmos privilégios de sempre. Então a gente está aqui na Lesp, né? É um lugar que a gente não pensa, mas é uma casa do povo aqui. Aqui é o lugar para a gente frequentar, para a gente viver as votações, para a gente pensar em quem que a gente vai votar quando chegar o momento das eleições, e manter isso muito, muito, muito vivo dentro da gente para exercer nossa cidadania e conseguir a transformação que a gente merece, né? O país é um país que é feito de gente muito valiosa, muito valorosa, e que fica refém na mão de alguns poucos. Então acho que se a gente entender que a política também é parte da nossa vida e que a gente precisa exercê-la, talvez a gente consiga a transformação que a gente merece como país. André, muito obrigado pelo papo, adorei entrevistá-lo. E é isso então. Obrigado você, um abraço para todos, espero que tenham curtido. Ouçam Andu ou Undo, ouçam rock e vamos mudar esse negócio aí. É isso aí, depois dessa mensagem a gente termina aqui e o Diversão e Arte volta na semana que vem. Até mais, tchau, tchau.